Não pense você que Deus somente usa pessoas proeminentes, pessoas de inteligências, de um QI super elevado. Não, Deus usa pessoas comuns para cumprir os seus propósitos. Amém? Deus deu uma direção para cada um de vocês. Talvez você ainda não tenha se ligado na direção que Deus te deu, mas Deus já te deu uma direção. Fique atento a isso. Fique ligado, conectado com Deus. Busque essa resposta para a tua vida. Amém? Deus te deu uma direção. Abraão não voltou e não permitiu que Isaque fosse para Padã Arã. Interessante esse ponto. E quando eu li esses dois versículos, que foi justamente o versículo 5 e o 8, se não me engano, Abraão fala o seguinte: o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta para a terra de onde vieste? Abraão diz: cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, Canaã, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. E se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. A lição: Abraão entendeu que se Deus deu uma direção, ele não poderia retroceder. Se fosse para ele voltar para lá, se fosse para Isaque voltar para lá, vamos raciocinar, vamos pensar. Se fosse para Isaque voltar para Padã Arã, para lá conseguir uma esposa, por que Deus então não fez Abraão esperar em Padã Arã, sua terra natal, passar aquele tempo ali, ter um filho ali, esse filho crescesse ali, e ali achasse uma esposa, e essa esposa então, uma vez casado, ele iria para a terra que Deus mostraria? Mas Deus não, Deus leva ele numa distância muito longa. Sabe qual é a distância de Canaã, onde estava Abraão, até Padã Arã, na Mesopotâmia, onde estava a família originária de Abraão? 800 quilômetros. 800 quilômetros, gente. Hoje 800 quilômetros não é nada. Você pega um avião, em 1 hora, 2 horas no máximo você está lá. Mas naquela época, andando em cima de camelo, 800 quilômetros, você ia ficar com um calo, irmão, irmã, e não é no pé não, você ia ficar, é muita distância, na época era muita distância, amém? E Abraão então não permite que o seu filho volte, porque havia um risco aí, são 800 quilômetros, a distância é muito grande. E se a cabeça desse moço virasse lá naquele lugar? E se de repente ele gostasse de lá e não quisesse mais voltar? Eu não sei, eu estou deduzindo. A Bíblia não é clara nesse aspecto. A palavra de Deus não nos fala claramente qual foi o que se passou na cabeça de Abraão. Mas uma coisa é certa, Abraão foi muito enfático. Abraão, ele fala o seguinte: mas não leve para lá o meu filho. Ele fala no 6, versículo 6, cuidado, não deixe meu filho voltar para lá. Abraão foi muito enfático, ele não permitiu que Isaque voltasse, porque ele sabia que não poderia voltar, porque a direção já estava dada, amém? O Senhor deu direções para mim, para vocês, para cada um de nós. O Senhor nos dá a direção. A nossa vida, nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo na nossa vida tem a direção de Deus. Tudo que acontece com cada um de nós, existe uma direção de Deus. E você tem que estar muito atento a isso. Muito atento e muito ligado a isso.
Porque uma vez que Deus deu a direção, faça como Abraão. Opa, isso não. Voltar para lá de jeito nenhum. Não foi essa a direção que Deus me deu. Não foi essa a direção que Deus deu a mim e deu a vocês. Às vezes, irmãos e irmãs, a situação é muito complicada, porque nosso coração muitas vezes dita as regras da nossa vida. É muito comum, principalmente hoje em dia, mudarmos de igreja como se muda de roupa. Desculpe eu falar, pegar num ponto muito delicado e muito complicado, mas é bom que nós ouçamos isso, porque nós temos que ter isso em nossa mente e nosso coração. Nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo que nos acontece, tudo que nós fazemos é direção de Deus. Se Deus nos dá uma direção, tome cuidado com o teu coração. Tome cuidado com o teu coração. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Porque o coração do homem tem desejos que estão mais propensos a satisfazer a carne do que o espírito. E muitas vezes eu diria muitas não, na maioria das vezes, nós somos levados a andar segundo o nosso coração. Eu sei que não é fácil, a maioria daqui veio de outra igreja. Talvez muitos que estão aqui irão para outra igreja. Eu estou falando um exemplo da igreja, eu não estou querendo pegar só na questão da igreja, irmãos, mas é um exemplo para a nossa vida, amém? Em tudo na nossa vida. Mas a verdade é essa, nós temos que ter isso na nossa mente. O Senhor nos deu uma direção, e nós temos que ser firmes na direção que Deus nos dá. Se nós não formos perseverantes, corremos o grande risco da promessa não se cumprir. Nós poderemos frustrar a promessa na nossa vida. Abraão, se ele tivesse pensado com a lógica humana, que seria o quê? De fato, acho que talvez o melhor seria Isaac ir junto. Porque imagine, esse meu servo vai andar 800 quilômetros, vai chegar lá, não vai conseguir uma esposa, vai ter que retornar 800 quilômetros, e eu vou ter que tomar uma outra atitude, porque a descendência precisa ser cumprida, a promessa precisa ser cumprida na minha vida, e para isso Isaac precisa casar, e para casar ele precisa de uma noiva, e aonde eu estou não pode ser ninguém dessa terra, tem que ser lá da terra dos meus pais, da minha parentela. Eu vou ter que fazer uma outra viagem, e talvez agora eu tenha que levar Isaac. Então a lógica humana seria essa. Opa, espera aí, acho que o mais prático e o mais sensato, humanamente falando, é eu mandar o Isaac junto com o servo, porque ele indo junto, lá ele vai escolher uma moça, vai resolver a situação. Mas Abraão sabia da sua responsabilidade e perseverou, e nós sabemos o resultado, amém? Aleluia. Terceira lição: poder da oração. Buscar orientação divina por meio da oração, ter dependência de Deus na jornada da tua vida. Nos versículos 12 a 14 a palavra diz assim: então orou
Senhor, isso serve, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui, ao lado desta fonte. Ele já estava lá em Padã Arã, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque, saberei assim que foste bondoso com o meu pastor. Esse servo orou, ele chegou lá e ele orou para que Deus provesse a esposa para o filho do seu senhor. Eu acho que eu nem preciso me estender muito nesta lição, porque vocês estão carecas, quer dizer, nem todos, né? Alguns estão carequinhas, né? De saber que a oração é a chave da vitória, amém? A oração é a chave da vitória, e nós vemos os milagres que nós alcançamos aqui através da oração. Eu vejo milagres aqui, grandiosos, através da oração. A minha esposa é um grande milagre e fruto de orações. A Rose é um grande milagre e fruto de orações. Como muitos aqui, eu estou citando as duas porque vocês sabem muito bem a história das duas, né? Muito recente, passaram por cirurgias gravíssimas, né? Para quem é visitante não sabe, minha esposa teve um infarto em dezembro, teve que fazer uma cirurgia de abrir o peito, né? E implantar 2 pontes, uma safena e uma mamária. A Rose teve um AVC, teve que abrir o crânio para fazer a cirurgia. Foram 2 cirurgias muito complicadas e nós oramos, a igreja orou, amém? E hoje quem está aqui do lado delas nem imagina o que elas passaram, né? Nós sabemos, mas ninguém imagina o que elas passaram, né? Muito recentemente. Isso que é fruto de oração, irmãos, fruto de oração, minha irmã, isso é fruto de oração. Quando você dobra teu joelho, você clama ao Senhor, Ele é fiel, Ele nunca te abandona, Ele enxerga, Ele olha lá de cima, vê as tuas lágrimas, Ele vê o teu sofrimento, Ele fala, não, meu filho não vai passar por isso, minha filha não vai passar por isso, eu não vou permitir. Esse é o Deus fiel de nossas vidas, aleluias, glória a Deus. Quarta e última lição, que aliás é o que eu esqueci, cadê o Nazir? Está aí, esqueci de passar o título do sermão, que é o que deu o título para esse sermão de hoje: instrumentos do cumprimento divino, amém? Instrumentos do cumprimento divino, Nazir, é que o Nazir coloca no vídeo no YouTube o título, né? Aleluias. Você é um instrumento do cumprimento divino. Eu sou um instrumento do cumprimento divino, amém? Deus usa a tua vida para os seus propósitos, e os seus propósitos são divinos, são propósitos maravilhosos, e Deus usa a tua vida, usa a minha vida. Não pense você que Deus usa somente grandes homens e grandes mulheres. Não pense você que Deus somente usa pessoas proeminentes, pessoas de inteligências, de um QI super elevado. Não, Deus usa pessoas comuns para cumprir os seus propósitos, amém? Glória a Deus por isso, amém? Amém. Deus te usa, irmão, Deus te usa, minha irmã, em nome de Jesus. Um sinal sobrenatural. Esse servo, ele pede um sinal, e esse sinal nós vemos ali nos versos de 15 a 20, que diz assim: antes que ele terminasse, desculpe irmãos, um pouco antes, no verso 12 a 14, que eu já li, ele pede sinal para Deus. Ele fala: Senhor, dá-me êxito, concede-me com que
A jovem a quem eu disser, inclina o teu cântaro, que é aquele jarro, né? E dê-me de beber, ela me responderá, bebe. E também darei água aos teus camelos. Ela teria que falar isso. Isso é o sinal que o servo pede para Deus. Seja esta a que escolheste. Aí a partir do verso 15, olha que a palavra diz: antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para os camelos. Aleluias. Antes que ele terminasse de orar, o sinal já começou a aparecer para ele. Isso é tremendo. Quando você orar, dobrar o seu joelho diante de Deus e pedir com fé para Deus, e peça sinais, eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Mas Ele poderá não mostrar. Amém? Deus é Deus. Talvez não seja a intenção dele te mostrar nada de sobrenatural, mas temos que confiar na orientação divina. Mostrando ou não mostrando sinais, nós temos que confiar, mesmo que as respostas não sejam imediatamente visíveis, mesmo que no momento a gente ore e não enxerguemos nada e Deus não nos mostra nada, mas temos que confiar, saber que Deus é Deus e Ele tem o melhor para nossas vidas. Amém? Eu postei até esses dias algo muito interessante, eu até anotei aqui, justamente para falar sobre esse ponto. Uma fala de Augusto Nicodemos, que eu acho que a maioria conhece Augusto Nicodemos. Ele é um reverendo, né, um pastor da igreja presbiteriana, um homem muito sábio, amém? Ele foi chanceler da Universidade de Mackenzie durante muitos anos, não sei se vocês sabem disso, mas ele foi chanceler do Mackenzie muitos anos. Foi presidente da escola de teologia Andrew Jumper, né, que é para cursos de mestrado e doutorado em teologia. É um homem realmente, escreveu muitos livros, né, e é reformado, né, da fé reformada. E eu achei muito interessante que ele falou o seguinte, eu vou ler aqui o trecho que eu tirei do vídeo que eu assisti. Augusto Nicodemos, ele fala o seguinte: a maioria de nós não terá experiências extraordinárias, e isso não quer dizer que não somos espirituais. O nosso grande desafio é viver em obediência à palavra de Deus, andando em santidade todo dia, e às vezes sem sentir absolutamente nada. Você ora, você não sente que tem alguém do outro lado. Você abre a Bíblia e lê, e o texto não parece pular e falar ao seu coração. Você obedece a Deus e só vem bomba para cima de você. O grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, mesmo sem sentir, sem ver, sem experimentar e dando tudo errado. Amém? Aleluia. Deus é fiel. Deus vai te mostrar sinais, eu creio nisso, mas Ele também pode não mostrar. Amém? Nós não podemos determinar o que Deus deve ou não deve fazer. Amém? Nós temos simplesmente que crer e obedecer. Amém? E é isso que o Senhor espera de mim, espera de vocês. Obediência. Obediência. Amém? E para finalizar,
gostaria que vocês refletissem sobre alguns 3 pontinhos que eu elenquei aqui. A humildade e a obediência do servo contribuíram para o cumprimento da promessa divina. Esse servo foi humilde e obediente. Ele não olhou os 800 quilômetros que o separava da onde ele estava, de Padã Arã, na Mesopotâmia. Ele simplesmente obedeceu. Amém? Uma coisa que eu achei interessante, e que por isso que eu disse que o título desse sermão eu tirei desse episódio que eu vou relatar agora desse servo: instrumentos do cumprimento divino. Eu sou instrumento do cumprimento divino, você é instrumento do cumprimento divino. Amém? Deus tem propósitos e usa a minha vida e usa a tua vida. Mas talvez você vá me dizer: mas quem sou eu, pastor? Eu não sou ninguém, eu não sou importante, eu não tenho dons, eu não sei, eu não tenho eloquência no falar, eu não sei pregar, eu não tenho habilidade para fazer nada, eu não sei tocar nada, eu não sei cantar. O que eu posso fazer? Você faz muita coisa, amém? Coisas que você nem imagina, Deus está te usando. Por isso que o importante é você estar sempre ligadinho e ligadinha com Deus, amém? Está em sintonia com o Senhor, porque você vai começar a enxergar que você é importante e que a tua vida é importante para Deus. A situação desse servo é muito interessante. Qual é o nome desse servo? Aqui o texto fala que um servo que talvez ele tivesse uma certa importância na casa de Abraão, porque aqui a palavra diz que ele era o que administrava as coisas importantes na casa. Mas se ele fosse tão importante, pelo menos o nome dele seria revelado, mas nem o nome dele foi. Eu comecei a pesquisar sobre esse servo. Existe uma possibilidade de que ele seja Eliezer. Lá no capítulo 15 de Gênesis, versículo 2, a palavra fala sobre um servo chamado Eliezer. Quando Abraão, conversando com Deus, que ainda não havia nascido Isaque, e ele disse para Deus: Senhor, mas o Senhor fala que eu vou ter uma grande descendência, mas nem filho tenho, minha mulher é estéril, quem vai ser meu herdeiro é meu servo Eliezer. Mas é a única informação que nós poderíamos, de certa forma, fazer uma ligação com esse servo, mas isso não é nenhuma garantia, amém? Mas uma coisa é certa: se fosse alguém tão importante, e o nome dele seria revelado, amém? Agora veja que interessante é que parece não ser uma pessoa tão importante, biblicamente falando, porque nem o nome dele é trazido a esse texto, mas ele é responsável também por tudo o que aconteceu a partir dali. O nascimento de Jesus, a obra de Jesus, os evangelhos, a nossa igreja aqui hoje, como nós estamos aqui, tudo começou ali. Quer dizer, começou antes dele. Mas se esse servo se recusa a ir buscar, mas eu não sei, ele será que poderia ter interrompido a promessa ali? Eu não sei. Mas ele participou. Deus usou essa pessoa, mesmo sem ser uma pessoa proeminente aqui na palavra, nesse texto, foi usado para que a promessa fosse cumprida na vida de Abraão, e a partir da vida de Abraão haveria uma descendência, onde chegaria a ter Davi iria nascer, o rei Davi iria nascer, e a partir de Davi, os filhos de Davi e os filhos dos filhos, chegaria até o momento em que Jesus seria, ele também, de origem da tribo de Judá. Aleluias, olha só que tremendo isso. Olha o desencadear de toda essa história, que foi a partir do servo. A lição é importante para nós, irmãos e irmãs. Talvez hoje você se sinta
uma pessoa sem importância, sem qualidades, sem nada que pudesse contribuir, entre aspas, para o reino de Deus. Mas uma coisa é importante: Deus não está procurando estrelinhas, Deus não está procurando estrelas nem astros aqui, não. Deus está buscando pessoas de coração disposto, amém? Deus está procurando pessoas que estejam disponíveis para Ele, pessoas que tenham o coração aberto para fazer a sua obra. Deus está procurando essas pessoas. Deus está buscando em você e em mim pessoas que venham realmente cumprir os propósitos dele aqui na terra, amém? Então isso é muito importante nós guardarmos no nosso coração, amém? Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. E é isso, irmãos. Só para encerrar, agora eu lembrei de um ponto aqui que eu tinha que falar sobre isso também, que é importante. Às vezes a gente acha que o que nós fazemos não tem muita repercussão na obra do Senhor, né? E houve um momento muito interessante. Um grande amigo meu, chamado Edemir, ele hoje é pastor na Assembleia de Deus Ministério Santo André. Marisa conhece ele, né? Pastor Edemir. Ele estudou os 5 anos do seminário de teologia comigo. Foi assim um companheiro de sentarmos lado a lado, fazer trabalho junto. Nós vivemos 5 anos bem juntos mesmo, né? Fazendo o curso de teologia. E é uma pessoa de Deus, né? E ele conta um testemunho que é uma coisa assim tremenda. Um dia ele estava pregando na Assembleia de Deus, ali em Santo André, perto da Carijosa, ali onde é a sede, né? Eu esqueci o nome do pastor presidente ali da Assembleia, mas é um ministério muito grande. E no final do culto, no final da palavra, veio um rapaz falar com ele e falou: pastor Edemir, eu queria dar um recado para você e para edificar a tua fé, e eu queria falar sobre uma coisa que aconteceu. Ele falou: o senhor costumava pregar em presídios, porque ele pregava em vários presídios pequenos, não em penitenciária, mas ele ia em presídios e pregava nas cadeias, né? E ele falou: um dia o senhor foi no presídio e começou a pregar. Eu não estava ali na frente, na grade, mas eu estava num banco sentado no fundo, e eu ouvi a pregação do Senhor, e através da tua pregação, o meu coração se abriu para Jesus. Eu aceitei Jesus Cristo. Hoje eu estou na obra, hoje eu faço parte do ministério, hoje eu trabalho na obra do Senhor, e eu queria que o Senhor soubesse disso para edificar a tua fé. Então foi algo tremendo. Você veja que às vezes você não imagina o que Deus faz, às vezes você nem imagina como Deus está usando a tua vida, e de repente você está sendo usado de uma forma tão poderosa. Às vezes uma pessoa que você ajuda, às vezes uma pessoa que você dá algum apoio, essa pessoa tem a sua vida mudada, e através da mudança da vida dessa pessoa, ela vai começar a fazer a obra do Senhor e vai transformar vidas e vidas e vidas, amém? Então a gente não sabe o que Deus tem para nossas vidas, amém? E é muito importante isso, amém? Aleluias, glória a Deus. Essa é a palavra, amém? Eu vou continuar mais um pouquinho aqui, porque agora nós vamos passar para o momento da ceia, que é um momento tão importante, né, desse dia de hoje. 2 momentos muito importantes, que é a palavra do Senhor, e agora o momento da ceia do Senhor, amém? A Santa Ceia. Para esse momento eu gostaria de ler um texto em João, capítulo 6, de versos 53 a 58, que diz assim: Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai
que vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aqueles que se alimentam de mim viverão por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aleluias. Essa é uma declaração muito, muito, muito profunda de Jesus Cristo. Jesus aqui ele fala sobre vida e sobre comunhão. Ele fala no âmbito de uma dimensão espiritual. É óbvio que ninguém aqui é antropófago, ninguém está comendo carne, nem bebendo sangue de verdade, mas são símbolos que denotam a profundidade espiritual em que o Senhor quer esta comunhão entre nós e Ele, entre eu e você, entre cada um de nós aqui respectivamente. Jesus ele enfatiza a necessidade vital que é comer a carne e beber o sangue. Isso é a mais profunda comunhão espiritual que poderia existir. Uma união íntima e pessoal entre nós e Jesus Cristo. Comer da carne do Senhor, beber do seu sangue, é participar da sua morte sacrificial na cruz do Calvário e da oferta da vida divina. Quando nós celebramos um momento como esse, nós estamos como se estivéssemos com Ele naquele momento, onde Ele foi pendurado no madeiro, crucificado ali, tendo seu sangue vertido. Esse momento representa exatamente isso. Esse foi o desejo do Senhor. Na última ceia, foi o que Ele pediu e deixou como ordenança para cada um de nós: façam isso em memória de mim. Façam sempre isso, para que vocês tenham sempre no teu coração, de forma avivada, tudo aquilo que foi feito naquele dia, e para vocês também terem a certeza e a convicção de que eu vou voltar e vou buscar a minha igreja. Vou ressuscitar até aqueles que já morreram, e darei a eles um corpo glorificado, para estarem comigo nos céus, ao lado do Pai, vivendo ali na glória. Esse é o desejo do nosso Senhor, e é por isso que nós estamos aqui nesse momento, nesta noite, para relembrar tudo que Ele fez. Tamanho sacrifício imensurável, tamanho sacrifício que transcende qualquer pensamento humano. Ninguém poderia pensar em suportar algo parecido com aquilo que o Senhor suportou por mim e por você. A ceia do Senhor é esta comunhão espiritual, onde nós nos conectamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador.
pura expressão simbólica da fé e da dependência que nós temos em Jesus Cristo. Por isso que nós celebramos este momento, para nós nunca nos esquecermos do sacrifício que foi feito na cruz por mim e por você. Bendito seja o Cordeiro que pra cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve,
torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh Deus, aleluia, Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. O Senhor nos libertou, aleluia. Nada além do sangue. Nada, 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 Senhor. Além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare que você é livre do pecado. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse sacrifício tão grandioso, Senhor. Oh Deus, não temos como pagar, Senhor, tamanha bênção, tamanha graça sobre nossa vida, Pai. Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glorifique ao Senhor.
Glorifique ao Senhor nesse momento. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória. Abra sua boca, fale, glorifique, glorifique, exalte o nome do Senhor, 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 exalte o nome do Senhor. Oh, livre, eu sou livre, Senhor, porque Tu nos libertaste, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Senhor. Louvemos o Senhor com uma grande salva de palmas. Aleluia. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Deus do Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele merece, aleluias. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. Aleluias, aleluias. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento. Nós somos gratos a Ti, Pai. E eu peço as Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada vida aqui neste lugar. As Tuas bênçãos, Senhor, que possam ser estendidas a cada lar aqui representado, Senhor. Nos leva, Senhor, sob Tua proteção, debaixo de Tuas asas, Pai. Nos conceda, Senhor, da Tua graça, Senhor. Que nós tenhamos, Senhor, um final de noite, Deus, em que possamos sentir a Tua presença, Senhor, marcante, forte, Senhor, queimando o nosso coração. Que nós possamos, Senhor, no caminho para os nossos lares, sentir a Tua presença, Senhor, junto de nós. Que ao chegarmos e adentrarmos, Senhor, nas nossas casas, que nós possamos sentir a Tua glória ali naquele lugar, Senhor. Abençoa Teus filhos, abençoa Tuas filhas, Senhor. Nos abençoa, Senhor, eu Te peço em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. Obrigado aos visitantes que estiveram conosco aqui nessa noite. As portas estão abertas para vocês virem quando quiserem aqui, amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Domingo que vem estaremos aqui novamente às 18h30, em nome de Jesus, aleluia.